Bom dia, galera, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula essa semana será sobre liberdade, e a gente vai abordar a liberdade aí na perspectiva do filósofo Jean-Jacques Rousseau, no que se refere à liberdade natural e à liberdade civil. Para pensarmos a liberdade natural, nós vamos pensar primeiro o homem no seu estado de natureza. Rousseau entende que o homem no seu estado de natureza, o homem ele é verdadeiramente livre. O homem nesse estado de natureza, ele faz tudo o que lhe agrada. Ele faz tudo o que ele deseja. Ou seja, no estado de natureza, o homem vive a satisfação dos seus desejos. Para Rousseau, no estado de natureza, o homem ele vivia em plena harmonia com a natureza. Ele não tinha as amarras da sociedade. E por viver nesse estado de natureza, o homem não sofria com os problemas de ambição, egoísmo. Para eles tudo era comum. A propriedade privada não existia, competição não existia. Ou seja, o homem no estado de natureza, no pensamento de Rousseau, ele é verdadeiramente livre. Ele de fato, ele vive a liberdade. No estado de natureza, para Rousseau, o homem ele não precisava de leis. As leis no estado de natureza, elas eram inexistentes. O homem, nesse sentido, ele vivia de uma forma solitária. Porém, a solidão para o homem no estado de natureza, ela não era uma inimiga, pelo contrário. O homem tinha a solidão como sua companheira. Rousseau, quando pensa o homem no estado de natureza, ele vai afirmar da seguinte forma, que no estado de natureza, o homem ele é bom. Aí vai surgir o conceito do bom selvagem. Thomas Hobbes, ele vai pensar diferentemente. É um filósofo que em uma outra ocasião a gente vai estar falando sobre ele. Thomas Hobbes, para ele, o homem no estado de natureza, o homem é mau. Ele vai até citar a seguinte máxima, que o lobo do homem é o próprio homem. Ou seja, no pensamento de Thomas Hobbes, o homem no estado de natureza, ele vive numa guerra constante, numa guerra de todos contra todos. Ou seja, para Thomas Hobbes, o homem no estado de natureza, ele vive de uma forma em que o final desse homem, se ele não saísse desse estado de natureza, seria destruição, seria morte. Rousseau vai pensar o homem no estado de natureza de uma forma completamente diferente. No pensamento de Rousseau, o homem no estado de natureza é o homem bom. Porque Rousseau, ele vai pensar da seguinte forma, ele vai pensar que o homem, ele nasce bom. E ele vai utilizar a seguinte máxima, o homem nasce bom, porém ele é corrompido pela sociedade. Só que acontece o seguinte, o homem no seu estado de natureza, ele vivia a lei natural, ele vivia uma liberdade natural. As regras, as normas, elas eram inexistentes nesse estado de natureza, não existiam leis.
Não tinha necessidade da existência de uma autoridade, de um poder que decidisse pelo homem. Porque o homem no estado de natureza, ele decidia por si só. No estado de natureza, o homem, a vida dele era comer, beber e dormir. Esse era o estado de natureza do homem. O homem não tinha outras preocupações. Ele não tinha preocupação com a segurança do local aonde ele estava. Isso não existia. Mas quando o homem sai do seu estado de natureza, Rousseau vai analisar esse momento do homem como um momento civilizatório. É o momento em que o homem está construindo as suas relações. O homem está vivendo um momento de relações. E neste momento, Rousseau vai dizer o seguinte, que esse homem que já não vive mais no seu estado de natureza, ele passou a viver em uma situação de desigualdade. Ele está vivendo um processo de degeneralização. Ou seja, se no estado de natureza existia uma igualdade entre os homens, no estado civilizatório não. No estado civilizatório, a igualdade ela é inexistente. Se no estado de natureza o homem é bom para Rousseau, no estado civilizatório não. No estado civilizatório o homem é mau. No estado civilizatório o homem está vivendo o processo de degeneralização. Rousseau então vai pensar no princípio dessas desigualdades, na origem dessas desigualdades. E Rousseau vai dizer o seguinte, que a origem das desigualdades estão primeiro, propriedade privada. Rousseau entende da seguinte forma, que lá no estado de natureza, quando um determinado homem cercou um local, construiu a sua casa e disse que aquilo ali era uma propriedade dele, alguém deveria não ter permitido isso. Porque quando o homem ele adere à ideia da propriedade privada, ele começa a perder a sua condição de igualdade. Começam a surgir as desigualdades entre os homens. Uma outra condição para a desigualdade, Rousseau vai dizer que está na origem do que ele vai chamar de perfectibilidade. Perfectibilidade não é o poder de se tornar perfeito, mas o poder de se aperfeiçoar. Portanto, somente o imperfeito é perfectível. E nesse sentido, para Rousseau, o homem é perfectível, porque o homem é imperfeito. E ele vai encontrar a origem das desigualdades na perfectibilidade. Porque ele vai entender o seguinte, que diferentemente dos animais, o homem tem essa faculdade. E ele viu a perfectibilidade na própria humanidade. Explica a ele o seguinte, não há outra qualidade muito específica que distingue o homem do animal e acerca da qual não pode haver contestação. Esta é a faculdade de se aperfeiçoar, faculdade que, com a ajuda das circunstâncias, desenvolveu sucessivamente todas as outras e resiste em nós.
tanto na espécie como no indivíduo. Aí ele vai dizer o seguinte, que ao passo que um animal, ao cabo de alguns meses, é igual o que será no resto da sua vida, e a espécie desse mesmo animal, ao cabo de 1000 anos, o que será nos primeiros anos desses 1000 anos. Quando Rousseau está escrevendo a sua obra Discurso sobre as Origens da Desigualdade, ele vai usar essa simbologia, ele vai analisar um animal. Ele vai analisar da seguinte forma: o que o animal era há 1000 anos atrás, ele continua sendo hoje. Não houve a evolução racional no mundo animal, nesse animal. E não houve esse avanço porque esse animal não tem a perfectibilidade que o homem tem. E quando Rousseau pensa a perfectibilidade, ele vai dizer o seguinte, que pelo fato de nem todas as capacidades do homem serem inatas e instintivas, o ser humano, ele tem essa capacidade de aperfeiçoar-se. E dentro dessa capacidade de aperfeiçoar-se, ele passa a adquirir novas habilidades. Habilidades como a linguagem, habilidades como a razão, habilidades como o desenvolvimento das suas paixões como o amor próprio. Só que Rousseau vai afirmar da seguinte forma, que com esses avanços, com esses progressos, o homem vai trazer para si não somente consequências positivas, ele vai trazer para si consequências negativas também. E segundo Rousseau, é a perfectibilidade que tem a capacidade de gerar esse aspecto negativo. Como ele mesmo diz, como Rousseau diz na sua obra, essa perfectibilidade, ela tem a capacidade de levar o ser humano à sua perda. Ou seja, o ser humano se perde na sua perfectibilidade. E quando Rousseau pensa então essas duas questões que ele tem como a origem da desigualdade, a propriedade privada e a perfectibilidade, Rousseau vai analisar da seguinte forma, que o homem que vive já no processo de civilização e não mais no processo natural, ele entende que o homem precisa criar uma condição pacífica para as suas realizações. Ele precisa criar uma condição onde as relações humanas elas sejam boas. E isso somente poderá acontecer mediante um contrato social. E nesse contrato social, Rousseau propõe que a soberania seja do povo, ou seja, a vontade geral sobrepõe a vontade individual. A isso nós podemos chamar de processo democrático. Ou seja, no pensamento de Rousseau, diferentemente do pensamento de Thomas Hobbes, a soberania ela pertence ao povo. Thomas Hobbes vai pensar diferente. Ele vai entender que a soberania depende a uma pessoa, a um cidadão,
escolhido pelo povo. E esse cidadão escolhido pelo povo, que será o governante, ele será o poder soberano. Rousseau vai pensar diferente, que o povo sim, ele deve escolher os seus governantes, porque ele já não está mais no estado de natureza. Porém, a soberania não é desse governante. A soberania é do povo que escolhe esse soberano. Ou seja, aquela pessoa que está representando o povo como governante, ele cria as leis. Mas como cidadão, ele se debruça debaixo dessa lei. O mesmo homem que cria a lei é o mesmo homem que obedece à lei. E nesse sentido, Rousseau vai entender que o homem, ele não é escravo da lei. Quando a vontade geral predomina, o homem não é escravo da lei. O homem, ele obedece às leis. E quando isso acontece, o homem sai do seu processo de alienação. Quando as instituições de Estado são elaboradas, quando as leis são elaboradas, o homem sai do seu processo de alienação. E nesse sentido, Rousseau, ele vai entender que viver a verdadeira liberdade é obedecer às leis. Ele vai condicionar a ideia de liberdade com o exercício das leis. Para Rousseau, em estado de civilização, o homem, ele já não é mais livre da maneira como ele era no estado de natureza. O fato dele viver no processo da civilização, o fato dele viver e ser corrompido pela sociedade, tirou dele essa liberdade que ele tinha lá no seu estado de natureza. E para retornar à situação de um sujeito livre, isso só pode acontecer em consonância com as leis. Ou seja, o homem só é livre quando ele obedece às leis. Galera, um abraço para vocês. A plataforma tem lá um material para vocês estudarem. Fiquem com Deus. E esse vídeo certamente vai auxiliá-los nesse processo. Um abraço, gente.